Bom, agora a gente vai começar a fazer algumas coisas que talvez seja mais fácil, em vez de usar o terminal iterativo, fazer um script e aí rodar o script. Os comandos são os mesmos, só que vai facilitar a gente fazer a indentação que vai ser necessária nas estruturas de repetição, estruturas lógicas, funções, etc. Então, assim, o idle ele tem um editor de texto. Eu posso no idle aqui vir e aí eu colocar assim, file, new, ele vai criar um arquivo e eu vou rodar esse arquivo. Mas ele não é tão prático para fazer isso. Então agora a gente vai passar a utilizar esse PyScripter, que é só uma interface diferente para a gente fazer as coisas aqui, tá? Na verdade ele é um editor de texto, que ele é específico para o Python, então aqui eu posso editar aqui os scripts e aqui embaixo eu tenho um terminal interativo. E se eu vier aqui ele roda também, tá? E mostra o resultado aqui. Então o que a gente fez até agora, eu vou fazer um print aqui. Ele tem um terminal interativo aqui embaixo, tá? Ele vai fazer a mesma coisa, tá? Só que aqui ele tem um script e se eu fizer aqui no script aqui, ó, por exemplo aqui, esse script tem algumas coisas que ainda vocês não vão entender, né? Mas por exemplo, se eu colocar aqui um print rodando e dentro do script, o que ele está fazendo aqui, a gente vai ver isso depois, aqui ele tem uma função que está sendo definida e aqui ele está chamando a função. Então aqui ele vai fazer rodar o que está aqui, né, aqui embaixo. Mas a gente vai ver isso com calma. Por enquanto aqui, ó, eu vou até apagar o que tem aqui, para não ficar confuso para vocês, né, e eu vou aqui só escrever aqui as coisas que a gente já fez até agora. Vamos colocar aqui, ó, a igual a e der um print A. Aqui eu tô o quê? Eu dei um Ctrl S para salvar. Eu vou salvar o script aqui. Vou pôr em qualquer lugar aqui. Vou pôr no meu desktop. Então ele salvou o script. A hora que eu rodar, tá aqui, ele rodou aqui, tá? Deixa eu ver, eu acho que o Ctrl, aqui eu vou fazer um Ctrl e scroll para cima, ele aumenta o tamanho, para ficar melhor aí para vocês enxergarem, tá? Mesma coisa aqui, eu acredito que aconteça com o editor, tá? Ctrl e scroll para cima, ele aumenta o tamanho, tá? Então a gente viu lá as tuplas e listas e dicionários, né? O que a gente vai fazer agora a gente vai estar... achei que não estava gravando, desculpa, gente. Só para confirmar. A gente vai agora ver estruturas de repetição. E aí nessas estruturas de repetição a gente vai usar diretamente essas variáveis que a gente viu no último vídeo, que são os iteráveis, tá? Para começar, a gente viu em alguns casos que eu estava digitando alguma coisa e dava erro. Por quê? Sem querer, às vezes eu fazia isso daqui, ó, dava um espaço, ó, e ele já está indicando o erro aqui, tá? A hora que eu mandar rodar, ele vai falar que deu erro por causa da indentação. Então vamos entender o que é indentação. Na verdade, quando a gente tem um programa muito longo, a gente começa, se ficar tudo alinhado aqui, começa a função, termina a função e vários métodos, e uma série de coisas. Imagina um arquivo gigantesco com centenas de linhas, milhares de linhas, começa a ficar confuso. Então uma coisa que se começou a fazer com o tempo é organizar o código, tanto pulando linha, que às vezes ajuda, né? Às vezes você tem um bloco de coisa que você faz, você dá um pulo uma linha que não vai mudar em nada o comportamento do código, porque aquela linha não faz nada no programa, mas organiza melhor o código, quanto dá espaçamentos na horizontal aqui, para deixar melhor essa organização. Isso vai ficar mais claro para quem nunca programou, quem já programou sabe, né, o que é indentação. Vai ficar mais claro depois. Então, por exemplo, em outras linguagens, você tem palavras ou símbolos que mostram qual é o começo ou o fim de um bloco de repetição ou de uma estrutura lógica de if ou switch case, etc., né? Mas no Python, e aí esses símbolos não demandariam que você fizesse a indentação, mas você faz para organizar melhor o código visualmente, tá? Então você sabe que tudo aquilo que está afastado, aquele número de linhas da esquerda, ele faz parte daquele bloco, tá?
No Python isso não é uma recomendação só, ele é obrigatório, porque o que vai demarcar um tamanho de um bloco vai ser a indentação. Então, para ficar mais claro, vamos fazer assim, ó. A gente vai primeiro pegar aqui esse A aqui, ó, e aqui depois eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou escrever assim, na mesma coluna, porque eu não quero indentar nada, senão a gente fica dar erro, né? Vou colocar assim, ó, for, aí eu vou pôr um nome de variável qualquer, sei lá, vou pôr v, e aí in a, e eu já vou explicar o que é isso. E aí aqui, quando eu der enter, vocês veem que ele já automaticamente já deu um espaçamento aqui da horizontal, ele já pôs 4 espaços aqui, tá? No caso aqui eu voltei, eu vou dar o tab, normalmente os editores de Python eles já são configurados para que quando eu der o tab ele já dá 4 espaços, tá? Então aqui, ó, tab, eu vou colocar assim, ó, print, e aí aqui, ó, eu vou colocar assim, ó, e aí usando aquela estrutura que a gente viu já, né, para formatar o texto, né? E aí eu já vou explicar o que está acontecendo aqui. Aqui é o seguinte, quando eu faço essa estrutura for v em a, o que ele está fazendo é o seguinte, eu estou falando para ele repetir tudo que tiver nessa estrutura, nesse bloco aqui, no caso aqui a gente tem uma linha só, e ele vai fazer o que? Ele vai pegar esse a aqui, tem que ser um iterável, ou seja, uma tupla, uma lista, um dicionário, etc, né? E aí ele vai pegar e vai criar uma variável com o nome v, e ele vai pegar o primeiro valor dessa lista, vai executar o que está aqui dentro. Aí ele terminou esse bloco, poderia ter várias linhas aqui, a gente vai ver isso depois. Ele vai repetir isso, vai pegar o v, vai pegar o segundo valor, vai colocar no v o segundo valor dessa lista, dessa tupla no caso, né? Terminou, vai pegar no v, colocar o valor dessa terceira, da quarta, até acabar essa estrutura aqui esse conjunto aqui de dados, que é a minha tupla, que é um iterável, que eles chamam aqui, tá? Então, eu vou salvar isso daqui, e por isso que eu quis fazer aqui, porque no terminal interativo é ruim ficar dando indentação assim, né? E vou vir agora aqui, ó, eu vou pedir para rodar, ó. E vejam o que aconteceu, ele fez exatamente aquilo que eu falei. Ele pegou o primeiro valor do a, que é o 0, e fez essa função aqui, tá? Pegou o segundo valor, fez de novo o terceiro valor até o final. Então aí ele repetiu isso, no caso aqui, 4 vezes, tá? Tem o valor 0, 1, 3 e 4, são os 4 valores. Se eu colocar aqui qualquer outra coisa aqui, ó, ele vai também continuar aqui repetindo isso. Então, só que quando chegar nesse item aqui eu tenho uma string, e quando chegar nesse item aqui é um float, tá? Então, o for é uma estrutura que me permite fazer isso. Em outras linguagens, o que se tem é que você tem conjuntos que arranjam as coisas, que eles chamam ou de array, ou qualquer outro nome aí, que é um conjunto de coisas, que normalmente não permitem que você use tipos diferentes nessa mesma estrutura, como aqui no Python, tá? É só de um tipo que você consegue ter esse conjunto. E você acessa os itens pelos índices, né? Então, índice 1, índice 2, índice 0, no caso aqui do Python começa com 0, né? Mas aqui, o que a gente faz no Python, o que ele acaba fazendo, ele percorre a própria lista e recebendo nessa variável esses valores, tá? Quando eu falei em indentação é o seguinte, ó. Então aqui, ó, vamos dizer que nesse for aqui eu quisesse fazer mais do que uma linha de comando, eu quisesse fazer assim. Vou colocar aqui um outro comentário. Sei lá, eu vou pôr a mesma variável aqui, tá? Mas eu queria fazer outras contas, sei lá, qualquer outra coisa, tá? E eu vou pôr o mesmo valor aqui, v, tá? Ainda mais, vou querer que repita aqui, que ele imprima aqui, ó. E ele põe a própria lista, olha, eu quero que ele ponha aqui, ó. Não o v, que é o valor que ele está pegando, mudando em cada iteração, quero que ele ponha a própria lista aqui, ele imprima a própria lista aqui, ó. Vou salvar isso e vocês vão entender melhor aqui embaixo. Desculpa, lá no caso é uma tupla, né? Então aqui, ó, o que ele fez? Vamos voltar aqui para entender melhor. Ele pegou, fez essa primeira linha aqui, né? O valor desse termo é
E aí aqui ele colocou o valor do V, então é 0. Depois ele fez uma outra linha, colocou aqui um sinal de menos e sinal de maior, como se fosse uma seta, né? Simulando aí um símbolo de uma seta, e colocou o valor de novo. E por fim, na terceira vez, na terceira linha aqui, ele está colocando aqui a lista e imprime a lista inteira. Acabou esse loop aqui, ele vai fazer o que? Ele vai pegar, repetir de novo, ele vai pegar na variável V e vai colocar de novo o outro valor, o próximo valor, o 1 aqui. Faz a mesma coisa e assim por diante, tá? E por que eu estou fazendo isso? Porque na verdade, eu falei de indentação, na verdade o Python vai saber o que está dentro dessa estrutura de repetição pela indentação. Tudo que tiver nesse nível de indentação, que são 4 espaços à esquerda, aqui à direita, aliás, desculpa, ou para frente, ele vai repetir. Qualquer coisa para frente eu teria que ter outra estrutura de repetição, tá? Eu não posso simplesmente vir aqui e colocar um espaço a mais, senão isso dá erro, tá? Seria, por exemplo, se fosse fazer um outro for aqui, tá? Depois a gente pode fazer isso também para ficar mais claro. Mas qualquer coisa que eu volte no nível de indentação, vamos dizer que, por exemplo, aqui, ó, essa linha aqui, ó, eu não quero que repita todas as vezes, eu quero que seja repetida nesse loop só essas duas primeiras. Essa daqui, na verdade eu errei, eu queria que ele imprimisse só no final a lista, tá? Só para eu saber qual era a lista no final. Então aqui, ó, eu quebrei a indentação, eu voltei para o nível anterior de indentação, que é na coluna 0. Então ele vai fazer o quê? Nessa estrutura de repetição ele vai repetir essas duas linhas. E acabada essa estrutura de repetição, ele vai para a próxima linha, ele vê que a minha indentação voltou, então ele sabe que acabou o bloco for e ele vai continuar aqui correndo o programa, tá? Então agora vocês vão ver como muda já isso daqui, então. Quando eu quebrei essa indentação, então agora, ó, ele repetiu sempre as duas linhas, ó. E só no final, quando ele acabou de repetir para todos os valores, ou seja, para o último valor que é o 10, que aí ele pegou e imprimiu essa última linha aqui, tá? Então, aqui fica acho que mais claro, mostrando assim a importância aqui da indentação, e no caso aqui foi por esse motivo que eu utilizei o editor aqui, né? Porque para ficar fazendo essa indentação aqui no terminal interativo é ruim, né? Aqui, ó, eu poderia ter, em vez de uma tupla, um dicionário, uma lista, desculpa, tá? E ele também faria isso daqui, tá? Tudo bem? Então é a mesma coisa, tá? Eu falei lista aqui, mas na verdade antes era tupla, né? Então é assim que eu uso estrutura de repetição. Eu vou fazer um pouquinho diferente aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, 0, na verdade eu vou pôr 0, 1, 2, 3, tá? E aqui eu vou fazer assim, ó, for i in a. Aí eu vou escrever assim, ó. Eu quero que ele escreva linha e aqui eu vou falar, usando aquela anotação, que eu quero que seja em formato de número inteiro, que é com o D, né, que a gente viu no vídeo dos strings, né? Quero que faça nesse formato, e aqui ele vai format, ele vai colocar o i. E ele vai fazer isso daqui. Vamos ver. For. Aí assim, eu vou fazer assim, ó. Vamos fazer assim, que eu vou colocar aqui. Eu vou colocar assim, ó. Meu texto aqui, eu vou criar uma variável de texto aqui vazia. Vou falar for j in a. Eu quero que ele corra de novo a lista aqui, mas agora nos valores de j. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vocês veem que quando eu dei o enter ele já pulou mais 4 espaços para a direita. Ele está indentando novamente, porque é uma outra estrutura de repetição. Eu vou colocar assim, ó. Eu vou querer, não sei se vocês lembram dessa sintaxe que eu falei, né? Que na verdade vocês, a string a gente concatena. Então eu vou escrever assim, ó. Eu quero que ele vá somando isso daqui, ó. Coluna. Aqui eu vou tirar esse sinal aqui, ó. Coluna. E aqui format.
eu quero que ele ponha o valor do J aqui. Então o que ele vai fazer assim, cada vez que ele fizer esse loop aqui, ele vai escrever isso daqui, o número da linha, então 0, 1, 2, 3. Depois aqui no texto ele vai criar uma variável vazia de texto, que está aqui, cada vez que ele repetir essa estrutura. Depois ele vai pegar uma variável J, vai correr essa lista de novo, só que agora na variável J. E aí aqui ele vai estar concatenando nesse texto vazio, ele vai escrever coluna. Eu vou pôr aqui até um símbolo aqui, ó, um hashtag, porque eu quero que ponha isso daqui e o número da coluna, tá? E ele vai estar colocando isso daqui, e aí assim, terminado essa estrutura, ele vai fazer coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Eu quero que ele, então, esse texto aqui, ó, eu vou concatenar no final dele um /n, para ele pular de linha. E eu vou dar um print texto, tá? Ficou meio confuso, eu acho que eu dei um salto meio grande aqui, mas acho que depois, vocês vendo o que aconteceu e estudando um pouquinho, vai dar para entender melhor, tá? O que eu queria mostrar é um for dentro de outro for, tá? Então agora que eu rodar isso daqui, ó, veja só o que ele fez. Então primeiro, como eu falei, ele vai pegar a variável i e vai pegar o primeiro valor da lista A, que é o 0. Então ele fez aqui, ó, escreveu linha 0, aqui, né? Aí ele pegou e criou um texto aqui vazio, aí ele pegou a mesma lista, ele pegou uma variável j e repetiu agora por valor 0, 1, 2 e 3. Esse valor j aqui ele foi colocando, coluna 0, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Tudo bem? Chegou no final aqui, eu estou mandando ele concatenar no fim dessa string um /n, que a gente viu que é o caractere para pular linha. Tá? E aí ao final disso ele foi lá e deu um print nesse texto, que é a variável que ele criou aqui, que ele já fez esse loop aqui e fez a linha inteira, tá? Então, feito isso, ele imprimiu, aí ele vai voltar aqui para o i, agora ele vai pegar o segundo valor do 1. E aí ele vai fazer tudo de novo. E aí ele fez aqui linha 1, linha 2, linha 3. Eu acho que ficou talvez um salto um pouco grande para quem nunca programou, mas aí eu peço que quem esteja nessa situação dê uma lidinha com calma, eu tenho certeza que vai entender, tá? E quem já programou, isso daqui é meio, acho que fica meio trivial assim. Mas então é só para mostrar essa estrutura de repetição, uma dentro da outra, né? E mostrar que eu consigo aqui, com a indentação, então, definir os blocos, né? Você vê, como eu falei, tudo que está daqui para lá está dentro desse for. Tudo que está daqui para lá está dentro desse for, até que alguém quebra essa indentação de novo, volte um nível de indentação. Aí ele sabe que acabou aquele bloco, tá? Esse é o exemplo aqui que eu queria mostrar com um for dentro do for. Para finalizar, eu vou fazer aqui, ó, um dicionário, tá? E eu vou fazer assim, ó. Só um exemplinho bobo só para vocês entenderem como é que a gente iteraria aqui dentro de um dicionário. Tree. Bom, poderia ser qualquer coisa aqui, né? Aí aqui no caso do dicionário, né, eu vou dar primeiro um print aqui, print, só pra gente ver que tá certo esse dicionário, né? Então, ele fez aqui meu dicionário, então tá meio óbvio o que eu tô fazendo aqui, né? Eu tô pondo como chave a palavra em inglês e como o valor associado a palavra em português, né? Correspondente. Poderia ser número, a gente viu, aqui é só um exemplo pra gente ver como é que funciona. E a gente viu que o dicionário também tem assim, né? Se eu colocar aqui print, meu dict, a gente pode ter aqui o keys, né? Que retorna as chaves, print, meu dict, values, né? Então aqui, ó, quando eu fizer isso daqui, values com S, faltou um S aqui. Ctrl S para salvar. Então tá aqui, né? Então ele me retornou aqui, né? Chaves e os valores, né? Aqui, se eu quiser iterar, eu posso fazer de algumas formas. Eu posso, por exemplo, fazer o for chave, por exemplo, in. Eu vou colocar aqui, ó, meu dict, eu quero o quê? As chaves dele. E eu vou colocar assim, ó. O significado de, eu quero a minha primeira palavra é
em português, sei lá. E aqui eu vou pôr no format, né? Format. Vou colocar aqui chave. E aqui tá ficando meio longa a linha, eu não quero que fique muito longa. Eu vou fazer assim, eu vou dar um Enter, sempre que eu tiver entre chaves aqui, que é o caso aqui, entre parênteses, né? Ele entende que é a continuação da linha, tá? Se não tiver entre parênteses, eu posso colocar esse símbolo aqui que é para continuação de linha, tá? Que é a barra invertida. Então, chave, e aí meu dict, eu quero o valor do dicionário associado àquela chave. A gente viu que a gente consegue acessar assim. Vamos ver se vai dar certo aqui a continuação de linha aqui. Então aqui, deixa eu pôr a chave, acho que tinha que ser uma chave só para isso mesmo. Aqui. O que ele está reclamando? Tá, aqui desculpa, é chave. Não era, talvez acho que nem era isso o erro, tá? Era a questão que eu tinha posto aqui uma palavra que não é chave na chave. Então aí ele fez aqui o que a gente queria, né? Então eu vou tirar isso daqui, não quero mais que imprime isso daqui, vamos ver aqui com calma. Tá, o significado de one em português é 1, o significado de two em português é 2, assim por diante, né? Essa é uma forma de fazer. Então o que eu fiz foi, eu utilizei no meu dicionário o método keys, que me retorna uma lista de chaves, não é bem uma lista, é algo que se comporta como uma lista, mas é um pouquinho diferente, eu não vou entrar em detalhes aqui, né? Que seria essa lista aqui com as chaves, né? E aí ele imprimiu isso daqui, e aí para pegar o valor que está correspondente àquelas chaves, então ele usou essa sintaxe aqui, de pegar o dicionário e entre colchetes colocar o valor da chave. Tá? Essa é uma forma de fazer isso. A segunda forma, eu vou fazer assim, aqui ó, eu não falei do símbolo de comentário no Python, o símbolo de comentário é a cerquilha aqui, tá? Então eu fiz isso daqui para comentar o código, para que ele não rode mais, né? E aí quem nunca programou vai me desculpar, mas eu não vou poder ficar explicando aqui que comentário, mas vocês vão acabar entendendo depois que é, se vocês procurarem também. Aqui eu vou fazer o seguinte, uma outra forma de fazer isso é assim, ó. Quando eu dou o dict, a gente viu, né, o items, né, quando a gente dava o items, não sei se vocês lembram, mas eu mostrei agora há pouco, ele retorna uma lista e dentro da lista ele tem tuplas, né, onde o primeiro valor da tupla é o valor da chave, o segundo valor é o valor associado. Então, assim, uma coisa que tem no Python que é legal é o seguinte, se eu falar que A aqui, eu vou até voltar no terminal interativo, que acho que fica melhor. Se eu colocar aqui A igual a 10 e 3, é uma tupla, né? Tá, type, A é tupla, né? Se eu fizer assim, ó, I e J, eu falar que é igual a A, ele pega, como a tupla tem dois valores, o que eu coloquei à esquerda do meu sinal de atribuição, que é igual, eu coloquei duas variáveis, ele automaticamente já entende que é para atribuir para cada uma dessas variáveis esse valor que está dentro da tupla, tá? Se eu tivesse colocado aqui um número diferente de variáveis, eu tivesse colocado 3, ele ia falar que dá erro, que ele não consegue resolver isso, tá? Mas se for o mesmo número, ele pega os valores que estão dentro daquela tupla e joga para as variáveis que está à esquerda do sinal de igual lá, né? Então aqui eu poderia fazer também assim, ó, for chave valor, onde chave e valor, entendam bem, são variáveis que eu estou criando aqui para iterar na minha lista, tá? No meu dicionário, desculpa. Então aqui, ó, meu dict, e aí aqui eu vou fazer esse print aqui que a gente tinha falado, tá? Vou descomentar aqui. Aqui não vai ficar tão grande, então aqui eu não vou nem quebrar a linha, tá? Então aqui o que acontece é o seguinte, o que ele está fazendo? Ele vai pegar o dicionário, ele vai pegar meu dict items, os itens dele, né? Então o itens ele vai retornar uma lista, então ele vai retornar uma lista com uma tupla. Então no primeiro par vai estar escrito one e 1, então ele está jogando para a chave one e para valor 1. O segundo termo ele vai estar jogando para a chave o valor 2 e para o valor aqui
2, e assim por diante. Então funciona da mesma forma, vai funcionar da mesma forma aqui. End of file. Acho que deve ter ficado faltando aqui um parênteses, por isso que ele achou ruim. Então funcionou da mesma forma. Eu confesso que a primeira vez que eu vi o Python eu já não entendi, eu fiquei meio com dúvidas no dicionário, e quando eu vi isso daqui então eu fiquei com mais dúvidas ainda. Então se você estiver tendo dúvida nesse ponto aqui, é normal, é uma coisa um pouco complicada. E olha que nessa época eu já tinha uma certa experiência de programação, então para quem nunca programou talvez fique um pouco confuso. Talvez não, talvez vocês tenham muito mais facilidade do que eu e entendam, né? Mas assim, é um salto um pouco maior que eu dei aqui, tá? E então é isso. Então dessa forma aqui também eu consigo iterar dentro do meu dicionário, tá? Lógico que, como eu falei, é uma coisa que não é tão comum, mesmo em outras linguagens, para quem está acostumado com outras linguagens, então pode ser que se estranhe nesse primeiro momento. Mas com a prática vocês vão ver que isso é muito útil quando a gente está programando, tá? Então basicamente o que eu queria mostrar de estruturas de repetição era isso. E agora acho que fica mais claro porque que eles chamam tanto as listas quanto as tuplas e os dicionários de iteráveis no Python.